O entrevistado de hoje é formado em Engenharia Civil e já atuou como secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano de Cuiabá, quando Mauro Mendes foi prefeito. Em 2020, assumiu o comando da Secretaria Estadual de Educação e, durante o seu exercício, fez com que o ensino público mato-grossense alcançasse a 8ª colocação dentre os melhores do país. Foi responsável por aprimorar a informatização das salas de aula a fim de otimizar o ensino e promover a aprendizagem de maneira prática. Atualmente, uma de suas principais metas é fazer com que a educação de Mato Grosso se torne uma das 5 melhores do país até 2032. Secretário Alan Porto, é um prazer recebê-lo hoje no estúdio do Media News. Bom, primeiro é um prazer estar aqui no estúdio. Acho que é a primeira vez que eu estou aqui, né? Mas para mim é um prazer enorme, ainda mais falar de educação, né? Um assunto tão importante para a sociedade mato-grossense. E a educação, graças a Deus, ela tem trago aí grandes resultados, melhorias significativas a nível estadual, a nível municipal. Então, para mim é um prazer enorme estar aqui. Eu espero que com essa entrevista a gente possa esclarecer os pontos que vão ser levantados aí, esclarecer aquele que mais consome essas informações, que é o cidadão, que é o pai, que é a mãe, que são os estudantes, são os profissionais da educação. Então, estou aí à disposição. Secretário, hoje o senhor se reuniu com o governador Mauro Mendes para apresentar os resultados acerca do Índice do Processo de Ensino e Aprendizagem de Mato Grosso sobre 2024. Eu gostaria de saber o que foi levantado nesse IPEA e também a respeito do financiamento para o programa de ensino e aprendizagem com o Banco Mundial de 100 milhões de dólares. Como vai ser feito esse projeto e o que a gente tem até agora? Bom, vamos lá. Isso aí é o indicador IPEA, né? A gente tem esse indicador que é estadual e nós temos o indicador que é do governo federal, que é o IDEB, que aí todo mundo conhece, né? Os pais, os estudantes. O IPEA é um indicador que foi criado há 3 anos atrás, quando nós implementamos o Sistema Estruturado de Ensino, o qual nós temos a Fundação Getúlio Vargas como parceira dentro desse processo. E o Sistema Estruturado de Ensino, ele consiste no material didático, que é distribuído a todos os estudantes. A cada bimestre a gente distribui o material didático. Constitui também dentro desse processo a formação e a qualificação dos nossos profissionais da educação. Então entra todos os professores nesse processo formativo. Plataformas que são utilizadas de monitoramento, acompanhamento, que é a plataforma Plural. E o sistema de avaliação. Sistema de avaliação robusto. E hoje nós escutamos lá, inclusive, da fala do próprio ex-ministro Paim, que hoje é diretor da Fundação Getúlio Vargas, que é um sistema de controle e acompanhamento da aprendizagem inédito no Brasil, porque a gente faz acompanhamento, avaliação diagnóstica, avaliações processuais e avaliação somativa. Então, de 3 anos desse indicador do IPEA que a gente acompanha, nós iniciamos lá no ano de 2022, nós tínhamos resultado de 4,3. É um resultado muito ruim para a educação e isso levava o estado de Mato Grosso à 22ª educação. Então nós trabalhamos muito, né? Eu digo que não é só a parte pedagógica, consiste em vários eixos de atuação. Então a parte pedagógica, a parte de infraestrutura, a parte tecnológica. Então é uma estratégia ali muito bem estruturada e muito bem pensada dentro da política da educação 10 anos, que levará a bons resultados no estado. Então nós saímos de 22º, né, nesse último indicador que foi acompanhado lá em 2019, para a 8ª melhor educação. E hoje lá nós apresentamos os resultados de 2024. Então, lembra que eu falei lá, o primeiro resultado que foi apresentado foi 4,2, o resultado que apresentou hoje 6,6. Então, nós já tivemos um crescimento aí de mais de 30% desde quando a gente acompanha essa série histórica. Comparando os resultados de 2023 para 2024, nós crescemos 19,8%, ou seja, quase 20% de melhoria na aprendizagem dos estudantes. E isso não é um grupo de alunos que são avaliados 320 mil estudantes nas nossas 648 escolas. Então isso é um fruto de trabalho, dedicação e esforço dos nossos profissionais, dos nossos professores, dos nossos estudantes, dos nossos diretores regionais, nossos diretores escolares, de todo o time, né, da Secretaria de Estado de Educação, nossos secretários. Então é um envolvimento aí de mais de 40 mil servidores da educação. Então, na data de hoje, foi divulgado em coletiva, em cerimônia lá pelo governador Mauro Mendes, que a gente festejou muitos desses resultados e agora a nossa meta aumentou, porque essa meta era para bater lá em 2026, chegar entre as 10 melhores educações. Então, governador, então revisitar esse assunto
e agora a meta que era para 2032 está entre as 5 melhores educações do Brasil, essa meta agora vai para 2026. Ano que vem, de 2025, a gente tem prova do SAEB, então essa prova que é avaliada pelo Ministério da Educação. Então, as escolas todas do estado de Mato Grosso vai realizar e a gente espera aí com os resultados de aprendizado dos nossos estudantes estar entre as 5 melhores educações do Brasil. E eu tenho certeza que a gente vai conseguir, porque a gente tem bons professores, a gente tem uma equipe muito bem preparada, estamos numa política de monitoramento e acompanhamento das nossas unidades escolares, dando as ferramentas adequadas ali para ele ter condições de trabalhar dentro de sala de aula. E nós vamos alcançar esses resultados e a gente vai ter muitos motivos e muitas alegrias para comemorar ainda na educação. Na mesma oportunidade, a gente assinou um contrato de financiamento com o Banco Mundial, 3 anos que a gente vem trabalhando, então você perceba o nível de burocracia que a gente ainda tem dentro do poder público, dentro das instituições. Isso é uma coisa que a gente tenta combater para tornar o processo mais eficiente, mais rápido, né? Então trabalhamos aí 3 anos, graças a Deus conseguimos assinar hoje, são mais 100 milhões de dólares, estou falando na ordem de 600 milhões de reais de investimento na educação e divide por 3 blocos de atuação, a gente chama de componente. O primeiro componente é o eixo pedagógico, onde a gente vai trabalhar ali a formação e qualificação do professor. Vamos trabalhar também no sistema de recomposição da aprendizagem. A gente não pode esquecer que os nossos estudantes ainda têm uma defasagem por conta da pandemia, o processo de defasagem até mesmo da própria educação dos anos anteriores. Então a gente vai trabalhar muito forte ali na recuperação e na recomposição da aprendizagem dos estudantes do ensino fundamental e do ensino médio. No eixo de infraestrutura digital, a gente vai investir muito forte. Nós queremos que nas 8.000 salas de aula tenha acesso à internet com alta velocidade e que também tenha segurança digital, né, no acesso a informações, aos dados. Lembrando que essa internet ela vai ser consumida por estudantes, por profissionais da educação que tem um viés pedagógico, conteúdos educacionais. Então a gente vai investir no parque tecnológico das escolas, vai investir na infraestrutura de internet. Além disso, o maior investimento que a gente tem desses 100 milhões de dólares é na parte da infraestrutura. É quase 60 milhões que vão ser investidos na construção de 6. O governador anunciou hoje lá. Serão mais 30 colégios estaduais integrados. Esses 5 que nós já entregamos, 4 em Cuiabá e 1 em Várzea Grande, que é uma escola completamente moderna, inovadora, acolhedora, que é uma escola com piscina, com quadra poliesportiva, com laboratório do Profissão 4.0, laboratório maker, refeitório, uma cozinha industrial para preparar uma alimentação adequada e de qualidade para os nossos estudantes, ambiente para os professores, de sala de professores adequado, ambiente de salas de aula ali muito bem estruturados e muito bem tecnológicos. Então é isso que esse investimento do Banco Mundial vai atender. É um contrato de 5 anos, então nos próximos 5 anos nós teremos investimento, além de toda a parte de acompanhamento e monitoramento do Banco Mundial em práticas pedagógicas que vem dando certo no Brasil e também fora do Brasil. Então tenho certeza que é mais uma iniciativa super importante para fazer com que o estado de Mato Grosso alcance os resultados e melhore a tua eficiência, melhore o ensino na nossa rede estadual. O senhor mencionou uma tratativa de 3 anos para conseguir esse financiamento do Banco Mundial e também citou a burocracia. O senhor acha que essa burocracia excessiva ela dificulta boas medidas do poder público? A gente é um processo complexo, né? Porque você começa ali com uma carta consulta. Eu me lembro em 2021, quando a gente fez o primeiro projeto e apresentamos isso, defendemos do Banco Mundial. Houve a necessidade de fazer alguns ajustes, nós ajustamos, depois nós apresentamos isso para o banco, depois foi apresentado para o STN, depois tivemos Procuradoria-Geral, tivemos que ter autorização da Assembleia, autorização do Senado. Então foi um percurso ali extenso e passou por várias instituições, não só instituições do governo do estado, mas do governo federal. Então essa burocracia excessiva faz com que bons projetos demoram para sair do papel, né? Então isso, inclusive, o governador citou hoje lá na fala dele, mas o mais importante de tudo isso é que nós conseguimos avançar, conseguimos atender aí todos os requisitos do banco, do STN, do Senado, da Assembleia, da Procuradoria-Geral da República e conseguimos finalizar esse ano assinando esse grande contrato
que vai ser mais um benefício e mais investimentos para a educação e vai atender milhares de alunos e milhares de profissionais da educação. Secretário, o ensino médio de Mato Grosso saltou do 19º lugar em 2019 para 8º em 2023 a respeito de qualidade do ensino do IDEB. A que se deve esse avanço? Foi a segunda rede do país que mais avançou e que mais cresceu no Brasil. Eu me lembro que o último IDEB de 2021, apenas 13 escolas foram avaliadas. Imagina, você tem no ambiente de 648 escolas, só 13 ser avaliadas é muito ruim, você não consegue ter um cenário real. Nesse ano que foi realizada a prova do SAEB, nós conseguimos chegar a quase 400 escolas que atingiram 80% dos estudantes que realizaram essas avaliações. Então, isso é fruto de muito trabalho, de muita dedicação de todos os profissionais da educação, em especial aos professores, aos diretores de escola, aos estudantes que realizaram essa avaliação e as políticas acertadas do governo de Mato Grosso. O Educação 10 anos ele vem com uma proposta de 30 políticas, 120 projetos que investem em todas as áreas, na parte tecnológica, na parte de infraestrutura e modernização dos espaços escolares, mas principalmente na parte pedagógica, que é ali na qualificação do professor, é o sistema de avaliação que permite a gente saber exatamente o que o aluno está aprendendo, o que ele não está aprendendo, fazer um processo de intervenção pedagógica mais assertivo, que eu consigo fazer as avaliações processuais bimestrais, saber exatamente o que o aluno está aprendendo, aquilo que ele não aprende, a gente consegue fazer as nossas aulas de reforço, as aulas de recomposição da aprendizagem, investir ali em língua portuguesa, em matemática, aqueles componentes curriculares que os nossos estudantes têm mais dificuldade, preparar o professor. A gratificação por resultado foi um grande incentivo dado pelo governo do estado de Mato Grosso aos profissionais, que não mede só a avaliação ali de aprendizagem, mas também a questão da evasão escolar, a questão do absenteísmo, a questão da formação continuada do professor. Então são muitas estratégias que estão dentro desse planejamento estratégico, fez com que o ensino médio melhorasse significativamente, saltando aí de 19º para o 8º melhor ensino médio do Brasil. Temos muito que crescer ainda, os desafios são enormes, temos ainda deficiências de aprendizagem nos estudantes e que a gente precisa atuar de forma ali muito eficiente e muito eficaz, e é isso que nós vamos fazer em 2025. Em 2025 nós temos prova do SAEB, mais uma vez o Ministério da Educação vai avaliar toda a rede brasileira e a nossa meta ali é sair de 8ª a chegar entre as 5 melhores educações do Brasil. Em quanto tempo, secretário? Isso já para ano que vem, As avaliações vão ocorrer ali mais ou menos entre outubro, novembro, que é aplicado pelo Ministério da Educação. A gente já quer chegar a essas 5 melhores educações. Está próximo ali do estado do Paraná, do Goiás, do Espírito Santo, que tem as melhores educações do país. Secretário, o governador Mauro Mendes sancionou o projeto que proíbe o uso de celulares em sala de aula. A SEDUC já sabe como operacionalizar esse projeto? É mais uma medida super importante, porque uma das queixas que a gente sempre conversava com os professores é exatamente o uso excessivo de celular dentro de sala de aula. Então não tinha um instrumento ali que ele conseguia cobrar que aquele estudante não utilizava. Não tinha ali um regulamento. Então nós levamos a conhecimento do governador a necessidade de uma lei que seja mais rigorosa para a gente combater o uso de celular dentro de sala de aula. E isso foi baseado, não foi da minha cabeça, foi baseado com dados, com pesquisas, com especialistas da educação, inclusive países, estados, alguns estados brasileiros já tomaram também essas iniciativas para proibir o uso de celular, porque a gente sabe que aquilo ali dispersa o aluno, ele não consegue focar ali e não consegue prestar atenção na explicação do professor. Também é ruim, o professor está explicando ali numa turma de 30, 35 alunos e o estudante está com fone, está com celular, então não é legal. Então levei essa iniciativa para o governador, ele pediu que a gente fizesse uma pesquisa com os pais, uma pesquisa com os professores, fizemos uma pesquisa com os professores e com os pais, e nós identificamos que 86%, tanto dos pais quanto dos professores, concorda com essa iniciativa. Então levamos esse PL, o governador autorizou, encaminhou para a Assembleia, foi aprovado, e o próximo passo agora no início do ano letivo, que acontece no dia 3 de fevereiro, está proibido o uso de celular. A gente tem orientado já as escolas de como proceder. Ele não pode levar o celular? Claro que pode levar o celular, mas na hora da sala de aula
esse telefone vai estar dentro ali da bolsa, ou às vezes alguma escola pode adotar a iniciativa de recolher esse celular ali dentro de uma caixa, como eu já vi algumas escolas fazendo isso. Então isso fica na autonomia de cada unidade escolar tomar essas decisões. A gente escreve orientações gerais, né? E a escola ali atua, vai depender de cada comunidade escolar. Essa medida também reforça a cultura da disciplina nas escolas, secretário? É mais uma iniciativa, né? Porque a gente fala que disciplina são vários conjuntos, né? Você tem aquele aluno que é bem disciplinado, aquele aluno que tem mais dificuldade, aquele professor ali que consegue liderar melhor ali a sua turma, mas quando a gente proíbe o uso de celular, o professor ele consegue garantir que a aula dele de 50 minutos seja uma aula mais eficaz. Não é que a gente é contra o uso da tecnologia, até porque o estado de Mato Grosso já entregou 180 mil Chromebooks para todas as escolas. Então o Chromebook está dentro de sala de aula, hoje telas, TVs como essa que tem aqui no estúdio, está à disposição também dos professores para ter uma aula mais interativa, uma aula melhor. As plataformas que nós temos de matemática, de língua portuguesa, cursos de inglês, também estão à disposição dos nossos estudantes, dos nossos profissionais. O que a gente leva é uma tecnologia dentro de sala de aula que faça com que tenha uma prática pedagógica, uma prática de aula muito melhor que ele tinha anteriormente, né? Então isso melhora a eficiência e melhora ali a qualidade daquela aula, daquele professor. O senhor mencionou um dado importante: 86% dos pais e professores concordaram com essa proibição. Secretário, isso mostra que os alunos estavam numa crescente de indisciplina e, podemos dizer assim, desrespeito com os professores, e isso de alguma forma teve que ser remediado pelo governo? Eu não falo na questão de desrespeito com o professor, mas estava comprovadamente ali, cientificamente falando, especialistas da educação, que o uso de celular, da forma como estava acontecendo, não falo na rede de Mato Grosso, mas eu falo na rede do Brasil, estava atrapalhando a concentração ali, o foco do aluno dentro de sala de aula, dispersando, né? Até mesmo dificultando ali a tua comunicação entre os colegas de sala de aula. Então o uso de celular não era um uso adequado, não era um uso eficiente, era um uso muito mais de assuntos que não cabia à área pedagógica, não cabia à área da educação. Então, nós identificamos isso, né, e foi a necessidade de a gente levar um projeto de lei para o governador para a gente ser mais ali claros e objetivos e dar um instrumento para o professor que ele tenha condições de cobrar e proibir esse uso de telefone. Então, isso está vigente, esse projeto já foi sancionado pelo governador. Já no início do ano agora de 2025, está proibido em todas as unidades, a gente vai estar monitorando, acompanhando. Claro que todo processo que você inicia, ele há uma mudança ali, né? Tira as pessoas da zona de conforto e a gente vai estar prestando todas as orientações para as nossas escolas e acompanhando também como que isso está funcionando na prática. Secretário, um receio que algumas pessoas têm acerca do ensino público é a violência nas escolas. Gostaria de saber do senhor como tem sentido a população em relação a isso e também como contornar essa situação. Bom, a cada semestre a gente realiza uma pesquisa na nossa rede com o mapa da violência. Um dos grandes problemas que a gente identifica ali dentro das comunidades escolares é a questão do bullying, a questão do cyberbullying, a questão da ansiedade, em alguns casos depressão, alguns problemas de convívio familiar, alguns problemas financeiros, alguns problemas de racismo. Então, são as principais violências que a gente identifica dentro da nossa rede. Com base nesse mapa de violência, a gente consegue atuar com os órgãos de controle. E aí eu cito uma parceria que a gente tem com o Tribunal de Justiça, que é a prática de construção da cultura de paz. A gente forma os nossos profissionais em pacificadores e mediadores. A gente tem apoio aí também do Tribunal de Justiça, tem apoio do Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público, que a gente tem aquela ficha FICAI, que é uma ficha de acompanhamento de cada estudante, onde se ele teve algum problema de indisciplina
dentro da sala de aula, se teve algum cometimento de algum tipo de abuso, algum tipo de prática discriminatória. Então, várias situações que ocorrem ali dentro do ambiente escolar e dentro da sala de aula. E a gente tem as nossas equipes psicossociais dentro das escolas. Então, ali é uma equipe de psicólogo e assistente social, que quando identificado qualquer tipo de prática de violência, a gente já atua corretivamente, já chama o pai. Em alguns casos tem que chamar o conselho tutelar. Tem casos que é até de polícia mesmo, que você tem que atuar ali de forma mais incisiva, mas existe sim uma política muito clara de orientar, tanto preventivamente quanto corretivamente, para a gente diminuir qualquer tipo de violência dentro do ambiente escolar. Também tem a parceria com a CESP, que é a do Vigia Mais Mato Grosso. Hoje nós estamos implementando, inclusive na Baixada Cuiabana, aqui nas 160 escolas, as câmeras, né, que a gente faz ali toda a parte de segurança do patrimônio, e também essas câmeras do Vigia Mais Mato Grosso serve também para a gente acompanhar ali como que está essa questão da segurança naquele ambiente escolar. Então são várias iniciativas que o Estado está adotando. Criamos o NISE, que é o Núcleo de Inteligência e Segurança Escolar, depois de ocorrido aí casos em São Paulo, casos no Espírito Santo essa semana, aconteceu em Natal também, casos lá de violência, de invasões de escola, brigas dentro do ambiente escolar, inclusive até mortes dentro de escola. Então esse tipo de coisa nunca aconteceu aqui, graças a Deus, no Mato Grosso, mas a gente tem equipado as nossas escolas e tem atuado junto ao Núcleo de Inteligência para a gente reprimir qualquer tipo de violência nesse sentido. Secretário, o senhor mencionou que às vezes é necessário até acionar o conselho tutelar devido aos pais. Esse é um dos principais desafios da Secretaria de Educação, crianças se encontrarem numa situação familiar de vulnerabilidade. Como que está esse cenário? O papel da família é um papel super importante no desenvolvimento cognitivo, no desenvolvimento de aprendizagem. Eu sou pai, tenho 3 filhos, eu acompanho a vida escolar das minhas filhas, sei o quanto é importante a gente atuar ali no acompanhamento da aprendizagem, ajudando, monitorando, resolvendo os problemas que são passados ali para a criança desenvolver as suas atividades em casa, acompanhar as reuniões de pais e mestres dentro das escolas, conversar com o professor, analisar o comportamento dos filhos. Então o papel da família é fundamental. Infelizmente nós temos algumas situações que às vezes não tem esse apoio familiar, né? Às vezes a criança ali tem algum problema de família, não mora com os pais, tem outros responsáveis, e a gente sempre faz esse alerta. O papel da família no acompanhamento da vida escolar é super importante e o resultado é significativo quando a gente tem o acompanhamento dos pais e quando a gente não tem. Então, em alguns casos, há necessidade de sim chamar o conselho tutelar, principalmente aqueles alunos que estão evadidos, aqueles que abandonaram, né? Aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem que não comparece mais às escolas, e a gente consegue acompanhar isso através da ficha FICAI, através da nossa plataforma que é de diminuição da evasão escolar. Então tem várias iniciativas que a gente trabalha. Em alguns casos tem que sim ativar o conselho escolar, o conselho tutelar, porque ali tem alguma dificuldade de acompanhamento da própria família. Uhum. O governo está preparando aí mais um concurso para educação. Já tem informações a respeito desse concurso, como número de vagas, questão salarial, data? O que se sabe a respeito? Bom, o governador, como ele prometeu, né, em 45 dias ele ia autorizar o concurso, foi autorizado, foi publicado. Esse concurso inicial ele é para 1.500 vagas para professores da educação básica. Estamos trabalhando agora na contratação de uma empresa que vai realizar o concurso. Então, os detalhes do edital a gente tem que aguardar, a equipe está trabalhando, é criada uma comissão dentro da educação que vai desenhar esse termo de referência, e lá dentro desse termo de referência, dentro desse edital, vão estar todas as regras de contratação desses profissionais. Então, nos próximos dias a equipe está trabalhando e a gente está ali com um esforço muito grande em cima disso, para que o concurso seja publicado o quanto antes lá, todos os detalhes, como que vai ser a avaliação, como que vai ser a metodologia, como que vão ser as etapas desse concurso. Então qualquer coisa que eu adianto aqui não faz sentido e também nem posso divulgar, porque é uma comissão comissão do concurso que analisa
todas essas possibilidades e que desenha o termo de referência do edital que vai ser publicado. Até quando o edital deve ser publicado? Bom, a gente tem uma previsão para que esse edital seja publicado em janeiro, né, do próximo ano. Então, estamos aguardando, a equipe está trabalhando, nos próximos dias serão publicados. Estimativa de valor salarial já tem, secretário? Bom, hoje o estado de Mato Grosso tem o terceiro melhor salário do Brasil, né? Hoje um profissional nosso de 30 horas, ele tem ali um salário de R$ 5.100, bem acima do piso. E um professor hoje de 40 horas chega aí a quase R$ 7.000 o valor salarial. Então são esses valores que vão ser praticados. Uhum. O governo tem investido bastante na militarização de algumas escolas, especialmente na parte da direção. Qual avaliação o senhor faz desse modelo? Eu até falo que não é uma militarização, porque quando a gente fala militarização, ali seria mais ou menos induzir os estudantes a essas práticas militares. Não é isso, né? O que a gente coloca ali é uma transformação de uma escola regular para uma escola militar, né? Eu me lembro que em 2019, quando o governador assumiu, nós tínhamos 8 escolas militares no estado. Hoje nós temos 29, aumentamos 21 escolas nesse modelo Tiradentes e Dom Pedro, que são as escolas ali administradas em parceria SEDUC, mais a Polícia Militar e mais o Corpo de Bombeiro. Nós avançamos agora, né, foi elaborado um projeto de lei, foi aprovado pela Assembleia, das escolas cívico-militares. O governador autorizou a gente ampliar 100 unidades novas como essa. Então a gente está no processo de transformação. A primeira etapa foram 30 escolas em vários municípios e a próxima etapa para 2025 serão mais 70 escolas cívico-militares, que é um modelo misto, né? É uma direção ali com um diretor civil, que é um professor da nossa rede, mais um diretor militar. E esse diretor militar ele pode ser da força da PM, do Corpo de Bombeiro ou do próprio Exército, a exemplo de uma escola que nós temos em Cáceres. E ali tem um regimento próprio, né? Uma escola ali onde acompanha rigorosamente a questão da disciplina, as regras, a questão da aula, né? A questão ali da ordem unida que tem dentro das escolas. Então é uma escola ali que a gente prima ali muito pela parte da disciplina e da organização e da hierarquia. Então foram 30 escolas que nós transformamos agora entre novembro e dezembro, e a partir de fevereiro serão mais 70 novas escolas, totalizando 100 escolas cívico-militar no estado de Mato Grosso. E de que maneira isso afeta o resultado, secretário? Bom, a gente consegue acompanhar os resultados dessa escola. Eu gosto de citar o exemplo de Cáceres. Lá nós temos uma escola Tiradentes e nós temos uma escola cívico-militar. Essa escola de Cáceres, cívico-militar, era a pior escola lá da cidade. Uma evasão escolar muito grande, os alunos abandonando, ninguém queria estudar naquela escola. Então foi feito um trabalho ali naquela comunidade escolar, pela essa escola cívico-militar, e hoje nós temos praticamente zero de evasão escolar. Nós temos os profissionais, os professores comprometidos com aquela unidade. Nós temos resultados de aprendizagem que aumentaram na ordem de mais de 20% num único ano. Isso resultados do IDEB e do IPEA. Então, mudou a realidade daquela comunidade. Então, quando a gente coloca disciplina, ética, hierarquia ali para você seguir o respeito, as coisas mudam. Então, são algumas mudanças administrativas que foi feita ali na gestão escolar que melhorou os resultados de aprendizagem. Quando eu pego os resultados das 10 melhores escolas do estado de Mato Grosso, 7 têm uma gestão militar. Então, a gente percebe ali que existem algumas diferenças nesse modelo. E eu sempre falo para o governador, falo para toda a minha equipe e para as escolas, que a gente não quer criar ilhas de excelência. A gente quer que a escola de tempo integral, a escola vocacionada para esporte, a escola regular, a escola militar, esteja lá o mesmo nível de qualidade como as demais. Então a gente está trabalhando para garantir essa sustentabilidade dentro do sistema educacional. Que as 648 escolas, escola indígena, escola do campo, escola de tempo integral, escola regular, tem o mesmo nível de qualidade de aprendizado como as demais outras escolas a nível militar que nós estamos falando aqui nesse momento. Então, o nosso desafio é esse, é levar uma educação de qualidade para todos os 320 mil estudantes. Uhum. Secretário, é uma questão bastante turbulenta, que já se estende há algum tempo, é a relação do governo do estado e o Sintep. Por que há essa dificuldade de diálogo? Bom, da nossa parte nunca existiu dificuldade do diálogo. O que eu sempre venho falando, e o governador já falou isso também nas entrevistas, é a forma desse diálogo.
O diálogo tem que existir ali de uma forma recíproca, com muito respeito, com muita ética, com muita educação. E o que falta do Sintep é exatamente isso, falta de educação. Não sei se você acompanhou a última reunião que nós tivemos lá na Assembleia para falar do processo de atribuição. O Sintep estava lá, não respeitou a fala, não respeitava os profissionais que ali estavam, não respeitava ali as sugestões, as soluções que foram encontradas ali, sempre aquele jeito truculento na fala, só falando de problemas, sem solução. Então a sociedade está cansada disso, né? A gente sabe dos desafios, sabe dos problemas, aonde a gente precisa melhorar, mas a gente também está interessado de ter um diálogo propositivo, um diálogo de ideias, um diálogo de solução. Infelizmente, por parte do Sintep, não tem esse diálogo. Então eu até falei nesses dias numa entrevista, eu vejo hoje o Sintep como o principal inimigo da educação, porque não tem nenhum diálogo propositivo da parte deles. Muito pelo contrário, só tem falta de respeito, falta de educação e falta de diálogo. Volto a repetir, estamos dispostos a discutir, debater educação com qualquer instituição, associação, com sindicato, mas que seja um diálogo respeitoso e um diálogo educado. O senhor vê atitudes muito radicais do lado de lá, então? Atitudes que não combinam com o cenário da educação do século XXI. O que a gente quer é um diálogo propositivo, é um diálogo de ideias, é um diálogo que venha construir junto. Não que venha denegrir imagens, desrespeitar. Por diversas vezes, vários momentos, vários eventos da Secretaria de Educação, semanas pedagógicas, não só eu como secretário, mas o governador, membros da minha equipe, próprios diretores, professores que foram desrespeitados pelo sindicato. Então esse tipo de coisa a gente não vai permitir. Então um diálogo dessa forma também não queremos. Secretário, e o Sintep aponta que foram tirados alguns direitos dos professores e eles apontam inclusive a relação da dobra do salário, a lei da dobra do salário. Como que o senhor recebe esse apontamento do sindicato? Bom, eu não sei que direito é esse que foi retirado, muito pelo contrário. Eu sempre falo que a valorização dos profissionais da educação nessa gestão do governador Mauro Mendes, ele tem ocorrido de forma inédita. Muitos dos professores, quando eu assumi lá a secretaria, falavam que não tinha uma ferramenta de trabalho, computador para trabalhar, não tinha incentivo de internet. Nós tivemos lá uma lei que foi aprovada lá atrás, que nós encaminhamos para a Assembleia, onde nós mandamos para cada professor R$ 6.200 na conta para comprar um computador e para apoiar ali durante 3 anos um pacote de internet, para que o professor possa fazer o seu planejamento de aula, possa utilizar as ferramentas do SIGEDUCA, das plataformas. Então nós entregamos isso para todos os professores da rede estadual. Além disso, práticas de formação continuada, gratificação por resultado, coisas que não aconteciam e nunca aconteceram em gestões anteriores. Então, assim, eu não estou criticando as gestões anteriores aqui. O que eu estou falando é que várias iniciativas que nós trabalhamos dentro do ambiente escolar e dentro das nossas escolas são resultados inéditos que nunca aconteceram na educação. Modernização do espaço escolar, ferramenta de trabalho, né, condição de trabalho. Hoje nós somos o 3º melhor salário do Brasil. Todas as RGAs que foram disponibilizadas foram pagas, corrigidas. Então existe sim uma política de incentivo e existe uma política de valorização dos profissionais da educação. Tivemos agora, recentemente, além dos estudantes que foram para a Inglaterra naquele programa de intercâmbio, a gente também manda professores também da rede estadual para fazer aperfeiçoamento da língua inglesa. Então tem várias iniciativas que a gente vem trabalhando. E fora toda a parte de qualificação e formação continuada dos profissionais da educação da nossa rede. Secretário, para a gente encerrar, já? Passou tão rápido, né? Uma das queixas que ocorre é a questão salarial. Alguns membros do sindicato apontam que os professores de Mato Grosso recebem abaixo do que nos outros estados. Essa queixa tem fundamento? Bom, eu não sei qual é a fonte dessas informações do sindicato. As nossas fontes trazem um retrato diferente, né? Hoje um professor, 30 horas da educação básica, ele tem um salário inicial de R$ 5.100. Um professor, 40 horas, ele tem um salário inicial de quase R$ 6.700. Comparado com outros estados do Brasil, nós temos aí o 3º melhor salário do Brasil. Mas isso significa que a gente deve ficar parado nesse patamar? Claro que não, né? O governo tem incentivado também
de acordo com o desempenho. A gratificação de resultado, o 14º e o 15º salário, ele tem alguns critérios básicos ali, né? Que é a parte da melhoria da aprendizagem do aluno, a diminuição da evasão escolar, a questão da diminuição do absenteísmo. A gente tinha lá em torno de 7% de absenteísmo na nossa rede. Mais de 2.000 professores não compareciam ao ambiente escolar por dia. Imagina o prejuízo pedagógico no ensino que essas crianças, esses adolescentes passaram. E desse patamar de 7%, depois que a gente implementou a gratificação por resultado, esse índice foi para 1,6%. Ou seja, diminuímos muito aí a questão do absenteísmo na nossa rede. Então esse é um ganho significativo. Então o professor entendeu esse game, entendeu esse jogo e viu que isso é importante. Em um 14º e um 15º salário, dá mais de R$10.000 para cada professor de bônus no final do ano. Então isso é valorização profissional. Me lembro que os contratos temporários brigavam muito pela questão do terço de férias. 40 anos que todo ano o professor temporário chegava ao final do ano para receber o terço de férias dele, ele tinha que ir na justiça cobrar. Nós corrigimos esse problema aí de anos. Então hoje o professor não precisa mais na justiça buscar o seu terço de férias, isso já está na folha de pagamento, todos os profissionais vão receber. Aqueles profissionais que tiveram a ajuizar uma ação, nós chamamos eles para que desistam de ajuizar a ação e venham fazer um acordo com o Estado. Hoje mais de 2.000 professores já fizeram acordo direto com o Estado. Então o Estado vem incentivando e vem valorizando cada vez mais o profissional da educação. Então esses dados do Sintep realmente eu desconheço, né? E eles deveriam apresentar aqui informação de onde está puxando esses dados. Secretário, é isso. Obrigado por ter cedido essas informações para a gente. E em janeiro estaremos aqui de novo para acompanhar os desdobramentos dos concursos, da militarização da direção das escolas. Foi um prazer. Ótimo, eu que agradeço a oportunidade. Falar de educação tem tantos assuntos, a gente poderia ficar aqui a tarde inteira, mas já tem esse compromisso. Em janeiro estarei aqui novamente. Tem muita coisa, tem semana pedagógica, tem todo o nosso planejamento para 2025, tem prova do SAEB que eu falei aqui, mais uma avaliação do governo federal para a gente medir os resultados de aprendizagem. Então 2025 tem muita coisa boa na educação e eu espero estar mais vezes aqui para a gente estar comemorando mais bons resultados para os nossos estudantes, para os nossos profissionais da educação. Obrigado aí pela oportunidade.